Queria que a gente meditasse uma palavra. Quando Deus se expressa em palavras humanas, é como a gente tentar colocar São Paulo dentro de Limeira. Ele se expressa em palavras humanas, mas sem o Espírito Santo a gente não entende. A gente tem que meditar. Por isso que ele fala para a gente meditar na palavra dele. Existe a palavra, a gente que trabalha com tradução, eu acho que é a palavra mais escrita no mundo, pelo menos no mundo ocidental. E o nome dessa palavra é amor. Mas o amor ele foi distorcido ao longo do tempo. Não é amor de mãe, não é amor de homem para mulher. Não, Deus é amor. E partindo disso, vamos abrir lá em João 4, versículo 7. Para que a gente possa meditar, versículo 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Desculpa, 1 João 4, 7, versículo 7. 1 João 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Quando Paulo disse lá atrás que tudo posso naquele que me fortalece, ele podia passar por todas as coisas que a gente passa no mundo. E a gente estuda muito o que o Senhor era, o que o Senhor é e o que a gente vai ter. E às vezes a gente perde um pouco o foco do momento presente, para que por ele vivamos. Quando? Hoje. A gente teremos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, o nosso lar é celestial, mas a gente não pode perder de vista que é algo para já, para que por ele vivamos. Nós não teríamos conhecido o amor se Deus não tivesse manifestado o amor em Cristo. Porque, apesar dos homens usarem muito essa palavra, e na Bíblia nós encontramos as passagens que originalmente estavam em grego, existem diferentes palavras para designar diferentes tipos de amor. O único amor realmente que sobrepuja qualquer tipo de amor é o amor de Deus por nós. Porque às vezes eu antigamente não gostava muito dessa tradução João Ferreira de Almeida por falar caridade. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus é o único amor caritativo realmente, aquele que não pede nada em troca, aquele que dá sem pensar em receber, aí faz até mais sentido. Porque existe o amor de irmão, existe o amor de pai, o amor natural, existe o amor erótico, existe o amor de Deus para com o homem. Existem diferentes palavras em grego que descrevem o que é amor na Bíblia. Infelizmente, as nossas traduções, às vezes, elas perdem um pouco nessa questão, porque o grego é uma língua muito mais complexa do que as línguas modernas. Mas não haveria amor se primeiro Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. E nós não teríamos também conhecido o amor de Deus, aqueles que hoje conhecem o amor de Deus, se antes Deus não tivesse iluminado, por assim dizer, Cristo em nossos corações. A face de Cristo para nós. Em 1 João, um pouco antes, no capítulo 1, o que precede realmente o Deus é amor, é o Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O amor de Deus se manifesta agora em nós, porque um dia se manifestou na cruz, entregando a Cristo ali, para morrer em nosso lugar. E agora Deus ilumina então o nosso entendimento, depois de crermos em Cristo como Salvador e Senhor, para que também
entendamos esse amor. E aí vem a recíproca, na verdade, que não é uma recíproca para Deus, no sentido de paga por esse amor, mas vem a consequência, os efeitos do amor de Deus em nós, é que nós podemos amar agora como nenhum ser humano pode amar, que é o que vem falando em seguida no capítulo 4, versículo 7, final do versículo 7, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque é um amor agora que vem de Deus. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E esse amor com o qual nós amamos é o amor que vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Quando a gente entende essa passagem, a gente entende que não havia amor no mundo. Fala-se muito de amor, né, como o irmão mencionou, fala-se muito de amor, mas não havia amor no mundo. Porque o amor de Deus se manifestou quando ele enviou o seu Filho. É o que diz aqui. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, ou a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É bonito ver também as situações que o Senhor Jesus, quando ainda estava aqui nesse mundo, deixou e mostrou. Por isso que nós podemos hoje ver e aprender os momentos em que ele se dedicou, querendo falar assim, como se fosse para cada um de nós. Eu me preocupo com você. Eu estou atento ao que você está passando. Em Lucas, podemos abrir lá, capítulo 19, na história de Zaqueu. Ou seja, Deus, somente no ato de ter enviado o seu Filho a esse mundo para cumprir a obra dele, ele testemunhou para cada um dos seres humanos que ele não estava indiferente a nenhum de nós. Ou seja, ele se importava e se importa até hoje com cada um. E aqui é um exemplo explícito disso. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou a este lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse filho de Abraão, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos aqui a prova maior do amor de Deus para com os homens, em ter enviado o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, aqui nos fala que esse lugar aqui era em Jericó. Jericó era uma cidade, nós sabemos muito bem, amaldiçoada. Em Josué fala que aquele que reerguesse Jericó, iria erguer com
a morte do seu primogênito e terminar edificando com a morte do seu filho mais novo. Então nós vemos, antes do Senhor ir para a cruz, né, ele perde um momento, podemos dizer assim, ou passa um momento em que ele se dedica especificamente a uma pessoa, a Zaqueu aqui no caso, que era um pecador. E assim o Senhor Jesus quer mostrar, através da sua palavra, através do Evangelho, que ele se preocupa individualmente com cada um e quer que cada um seja salvo e entenda que ele deixou o que ele tinha nos céus, como nos diz a palavra, palácios de marfim, para vir a esse mundo preocupado com a situação do pecador. E para isso ele foi até a morte de cruz. Então nós vemos que maravilha pensar no amor que Deus tem para conosco, para com o pecador, querendo que aquele que o receba gostoso, como foi o caso aqui de Zaqueu, possa desfrutar então da salvação, da remissão de todos os seus pecados, e então poder gozar da comunhão com Ele, que foi aqui o que Zaqueu pôde desfrutar, reconhecendo-se pecador. Ele mostra através das suas palavras aqui e dos seus atos, porque ele deu metade já dos seus bens aos pobres. Não que isso fosse o preço da sua salvação, obviamente, mas nós vemos que é um fruto do seu arrependimento. E que maravilha, o Senhor pôde então passar esse breve momento com ele e ver salvação. Existe uma corrente na cristandade que diz que Deus ama apenas os salvos. Mas, obviamente, antes de ser salvo, Deus ama se ele for um dos eleitos. Por incrível que pareça, existe essa corrente, não sei como é que chama isso, na teologia, mas existe essa ideia, como se Deus não se interessasse pelo resto da humanidade e Deus estaria amando apenas os eleitos, porque eles que serão os salvos e os outros Deus aborrece, Deus não ama. Mas tem uma passagem muito, muito interessante, quando aquele jovem rico vem falar com o Senhor Jesus, e o Senhor fala com ele, e depois que o Senhor está no meio da conversa, diz que Jesus o amou. O amou. E o que esse jovem era? Esse jovem era um que ia rejeitar o Senhor ali em seguida. Quando o Senhor fala, deixa tudo e me segue, ele não quer, porque ele tinha muitas coisas e o coração dele estava naquelas coisas que ele tinha. Mas Jesus o amou. Ele estava sendo amado por Jesus ali, sem ser nada, sem ter nada para oferecer em volta. E o Senhor sabia que ele ia rejeitá-lo. O Senhor conhecia os seus pensamentos já de antemão. Então esse amor de Deus é um amor que nós não podemos compreender, porque ele é imensurável. Nós não conseguimos amar com um amor natural uma pessoa totalmente. Se ela pisar no nosso calo, a gente já vai deixar de amar, já vai ter algum ódio, alguma resistência em amá-la, mas o amor de Deus é infinito. Só de pensar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu pelos bons, ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos injustos, para nos levar a Deus, como fala em Romanos. Ele morreu por pecadores, por pessoas tortas, pessoas completamente erradas. Porque, como fala Paulo, né, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então, se eu não for um desses, eu não tenho salvação para mim, porque era só para esses que Cristo veio salvar. E como é precioso entendermos que depois de sermos amados por Cristo,
esse amor de Cristo em nosso coração só vai crescer. Ou melhor, o amor já é infinito, né? Mas a percepção desse amor só vai crescer. Hoje alguém me perguntou a respeito de... ele fez uma pergunta, eu acho que deve ser algum caso que ele conhece. Ele falou, uma menina de 10 anos cristã foi estuprada. Como é que Deus permite isso? Eu respondi, eu não sei como é que Deus permite isso, mas Ele tem suas razões para que isso aconteça. Não existe essa ideia de um cristianismo onde você se converte a Cristo e é colocado numa redoma de vidro, de aço, e as balas não atingem mais, a enfermidade não toca, a pobreza não chega. Não existe isso. É só nós olharmos para a história de todos os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando nós pegamos no Novo Testamento, isso é muito fácil de encontrar, até em livros de história, eles pegavam as meninas e os meninos cristãos, eram tirados dos seus pais e vendidos como escravos para prostíbulos. E também para famílias de romanos, porque na Roma Antiga a pedofilia não era proibida, desde que não se praticasse com crianças romanas. Então um homem, pai de família, podia ter um menino na casa dele. A mulher, o marido, podia ter um amante escravo. Isso era normal dentro da sociedade romana. Agora, e esses, como que eram então? Eram cristãos. Eu acho que foi em Pompeia que eles descobriram as ruínas de um prostíbulo, e também vários indícios de que ali tinham cristãos, ou cristãs, mulheres cristãs, trabalhando lá como escravas. E agora, como fica então? Deus não estava protegendo elas? Deus não estava amando elas? Não dá para entender como Deus permite certas coisas, mas no final, no frigir dos ovos, todas essas irmãs e irmãos que sofreram, que foram lançados às feras nas arenas, enquanto o povo vibrava, como se fosse um festival, eles estão na presença de Cristo agora, gozosos. Nenhum deles está arrependido do que passou aqui, de todo o sofrimento. Eles agora eles entenderam isso. Aquela menina escrava de Naamã, o que a gente pensa, era escrava de Naamã. O que ela passou? Ela foi roubada numa guerra, certamente roubada numa guerra, passou pelos maiores sofrimentos, e ainda assim, o que ela fez, ela é lembrada agora na Bíblia, ela indicou o profeta para Naamã, o profeta ali sendo uma figura de Cristo, para que Naamã pudesse ser salvo, pudesse ser curado da sua lepra, pudesse ser limpo da sua lepra. Essa menina está na glória com Cristo agora, está no céu, está desfrutando da presença do seu Senhor. Então o tempo não dá para a gente medir realmente como é o amor de Deus. Porque aos olhos humanos, Deus não amou essas pessoas. Deus não amou aquela menina porque deixou ela ser escravizada. Deus não amou todos aqueles cristãos, aquelas mulheres e homens que foram lançados nas arenas de Roma para serem destroçados por animais. Deus não amou aqueles que foram queimados vivos por causa da sua fé em Cristo. Então Deus não amou esses, não. Deus amou a todos eles. E quando nós lemos o que Paulo passou, e ele sabendo que ia morrer, ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Cumpri a carreira, guardei a fé. A coroa agora me espera. Ele estava contente com a perspectiva. Ele sabia que ele ia ser morto. Mas ele estava contente com a perspectiva. Nem aquela passagem que fala em Romanos, capítulo 10, se não me engano, nem anjos, nem altura, nem profundidade, eu acho que é 10, será? 8. Romanos capítulo 8, olha que... Por isso que não dá para entender o amor de Deus com a nossa mente carnal. Porque quando fala aqui, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é por nós. Então Deus não vai deixar nada acontecer. A bala vai chegar, vai desviar de mim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então eu vou ficar rico. Não, nos dará com Cristo todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Mas tem muitos que estão presos aqui. Sim, aqui, mas na eternidade não. Todos os crimes dos quais eles são acusados injustamente aqui, por serem cristãos, estão nas cadeias hoje, principalmente no Oriente Médio, eles lá na glória, não existe nada contra eles, a ficha deles é limpa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ainda que aos olhos humanos pareça que está tudo errado. Como que Deus está amando se tem tantos irmãos desempregados, tantos irmãos sofrendo perseguições, sendo mortos lá no Oriente Médio, decapitados por aqueles terroristas, aqueles radicais islâmicos? Mas é que a nossa visão é horizontal, é uma visão rasa, porque nós olhamos do nível da terra. Deus está olhando de cima. Deus está vendo o conjunto todo, Deus tem a visão do conjunto. Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas antes que elas existam. Então, quando o crente justifica a Deus, ele também reconhece que, apesar de tudo isso, essa lista de coisas que está aqui, Deus é amor. Deus me ama incondicionalmente, Deus vai me amar sempre, e esse amor de Deus nunca vai terminar, porque ele nunca começou. Eu sempre lembro a pergunta que o Bill Orr fazia, né, quando ele chegava assim: você sabe quando Deus começou a me amar? Ou começou a amar você? Quando Cristo morreu? Quando me converti? Não. Deus nunca começou a amar você. Porque o amor de Deus é eterno. Ele sempre amou. Ele sempre amou. E assim, esse amor, a gente não consegue se livrar dele, desse amor de Deus. E nós só podemos cada vez mais desfrutar uma medida maior desse amor, à medida que a gente conhece a Cristo mais e mais, e o que ele fez por nós. Agora, vale a pena virar as costas para esse amor? E talvez ter alguns dias aqui na Terra de algumas vantagens e a eternidade de perdição? Isso eu digo para aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador eterno. Existem vários aspectos que nós vemos essas passagens, essas coisas que passam os cristãos, muitas vezes, e alguns aspectos não deixam de ser o amor de Deus, porque muitos cristãos e muitos crentes, até do Antigo Testamento, eles sofreram muito e aguardam uma melhor ressurreição. Muitos serão ressuscitados como mártires e terão seu galardão como mártir na eternidade. E, enfim, há vários aspectos, né, desse amor de Deus. E em Efésios capítulo 4, deixa-me ver aqui um versículo que fala, seguindo a verdade em amor. Obrigado, esse mesmo, é o 15. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O amor, ele não existe sem a verdade. A verdade deve sempre vir primeiro. Teve o rei Ezequias que inverteu essa ordem, se não me engano foi Ezequias, mas porque era um outro assunto. Mas
no Novo Testamento nós sempre vemos, como o Mário citou, luz e depois amor, verdade e amor. Sem verdade não existe amor. É como também no milênio. No milênio haverá paz. Todo mundo pensa, que maravilha, haverá paz no milênio. Mas a paz é decorrente de haver justiça. Havendo justiça, haverá paz. E assim também nós vemos que a verdade precede o amor. E Deus ama em verdade. Então, por isso que é muito confundido a questão do amor. Muitos pensam, mas se Deus é amor, então Ele não julga o mal. Ele permite, ele faz vista grossa para o pecado, para o mal. Não, não é verdade. Deus não faz vista grossa, Deus nem perdoa pecado. Ele condenou o pecado na carne, no seu Filho. Assim Ele deu a cada pessoa nesse mundo, a possibilidade de crer em Cristo e ser justificado pelo sangue que foi derramado. Mas Deus condenou o pecado, Ele não perdoou. A sua justiça, né, e a sua verdade fez com que houvesse uma expiação pelo pecado. Então você pode crer em Cristo e receber esse perdão do seu pecado. Mas por quê? Porque Cristo pagou. Alguém teve que pagar. E agora, em Hebreus 12, vamos ler uns versículos também. Porque Deus ama, eu estou falando de um filho agora, não de uma pessoa do mundo propriamente. Uma pessoa que creu em Cristo, e então ele também pode achar que, eu já criei em Cristo mesmo, agora acabou. Eu posso viver do jeito que eu quero, a vida que eu quiser, que Cristo pagou mesmo meu pecado. Não, Deus ama como pai, porque você é um filho agora. Ele ama você como um filho, e olha o que um pai que ama o filho faz. Capítulo 12 de Hebreus. Desde o versículo 4 nós podemos ler. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E daí ele segue. Mas aqui nós estamos vendo que ao castigar, Deus está exercendo o seu amor. Então, o amor, que é o amor de Deus, faz parte dele também a disciplina. Deus não está nos amando menos quando está nos disciplinando. E esse caso de disciplina não é o caso que você está sofrendo pela justiça. Você está sofrendo porque você está sendo fiel ao nome de Cristo, e mesmo assim as autoridades te perseguem, o mundo te persegue, e alguns países, como nós vemos, é mais radical ainda, chegam até a morte e tudo. Isso é um cristão morrendo pela justiça, por amor ao nome de Cristo, pelo testemunho de Cristo. Mas aqui é um cristão sofrendo por desobediência, é um cristão sofrendo por ter cometido pecado. Então Deus trata com o mesmo amor, só que agora não é, vamos dizer, embalando no colo, mas é colocando alguma certa disciplina, algo que ele pode entender e que ele não deve desprezar, porque não despreza a disciplina. No versículo 5. O Senhor corrige e açoita, no versículo 6, aquele que ele ama e que recebe por filho,
E se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Isso nós devemos, então, suportar. Não é para desmaiar, agora Deus está me corrigindo, acabou, eu vou ser um filho rebelde mesmo. Não. O correto do filho que é disciplinado é que ele suporte a correção. Ele suporte, atenda ao que o Senhor está falando com ele e prossiga na sua comunhão como filho. Agora, em momento nenhum ele deixou de ser filho. Mesmo estando sob correção, Deus o ama como filho. E assim que Deus nos ama. Então há diversas formas de se falar do amor e que o mundo tem achado, por isso que essas perguntas estão... perguntas que até escandalizam, né? Por quê? Porque falar de Deus irreverentemente, achando que Deus que é culpado desses maus que existe, que o só falar é torpe, essas coisas que os homens fazem por maldade, atribuir a Deus isso, realmente é uma blasfêmia, algo que Deus não faz isso, Deus não participa disso de maneira nenhuma. E se o homem faz por sua própria responsabilidade, se o homem é influenciado por Satanás para fazer tais coisas, porque Satanás só vive no mal, né? Não há bem nenhum nele, então é claro, essas pessoas irão pagar, né? Um dia que o Senhor vai tratar com cada um diante de Deus, segundo os seus pecados, o Senhor vai tratar disso, mas Deus não participa disso de forma nenhuma. Ele ama, Ele deu seu Filho, Ele quer a salvação de todos, ninguém quer, Ele faz alguns quererem, e essa noite pode ser você, Deus está fazendo você querer a salvação em Cristo, pelo sangue que foi derramado. E depois somos tratados como filhos, e alguns que sofrem tamanha perseguição pela justiça e perseguição pelo testemunho de Cristo, que serão até terão que pagar até com a própria vida. Mas são aspectos diferentes, mas Deus é amor. E antes de dizer que Deus é amor, Deus é santo. São duas coisas que falam nas Escrituras, principalmente o apóstolo João, que não é que Deus tem santidade, não, é que Deus é santo. Não é que Deus tem amor, é que Deus é amor. Então é algo muito diferente do que o mundo imagina que seja o amor, pensando que o amor é somente esse amor erótico ou esse amor fraternal. Não, Deus, existe esse amor ágape, né, que é o amor de Deus realmente. E esse amor, ele precede a verdade e amor. E assim nós temos então completamente o que Deus é muito longe do que qualquer pessoa desse mundo em conversa pode entender. E por isso ficam atribuindo a Deus coisas que não é de Deus, por não entenderem o que é o amor de Deus realmente. É muito interessante isso. O mundo caiu em pecado por causa de um homem, Adão. Dali, todos são pecadores. Tá bom. E Adão caiu em pecado por quê? Por desobediência. Agora o mundo vive em pecado e quer atribuir a Deus a culpa de ele ser pecador. Atribuir a Deus a culpa, eu atribuir a Deus a culpa de eu ser pecador? Não, de maneira nenhuma. Eu sou pecador porque eu quero pecar. E o mundo é assim. Agora, o mundo, infelizmente, não aceita o remédio que Deus deu para o pecado. É como se Adão rejeitasse a vestidura que Deus fez para ele. Não quero, então continua nu. O homem continua em pecado. Se ele não aceitar
a vestidura que Deus deu para ele, que é o sangue de Cristo derramado, ele pode então crer em Cristo para a sua salvação. Se o homem desprezar isso, ele continua pecador. E aí não é atribuir a Deus o pecado, não. É consequência da sua incredulidade, da incredulidade do mundo, de não receber a Deus. Então, de maneira nenhuma é culpa de Deus qualquer uma dessas coisas. O pecado colocou o homem nessa circunstância. E agora o homem tem uma saída, mas ele não quer. E então ele continua como pecador. E aí ele vai atribuir a Deus a culpa do pecado, de tudo que está acontecendo, estar acontecendo. De maneira nenhuma. Antes, o homem deveria justificar a Deus e condenar-se a si mesmo. É esse que é o ponto de cada pessoa nesse mundo. Justificar a Deus e condenar-se a si mesmo. Esse é o ponto. E aí, então, toda a celeuma acaba. Por quê? Porque descansa na obra que Cristo fez, porque Deus está satisfeito, eu também fico plenamente satisfeito, porque essa obra foi capaz, foi suficiente. Então esse amor de Deus é manifestado com justiça e com verdade, não com afagos aquilo que é mentira, aquilo que é pecado. Deus não trata assim. Ele condena o pecado, condenou o pecado na cruz, e foi a morte mais terrível que se pode imaginar. Um homem santo, sem pecado, um homem justo, um homem totalmente separado de qualquer tipo de contaminação, sofreu ali na cruz por todos aqueles que são pecadores e culpados. Então Deus fez mais do que a justiça poderia, uma justiça humana poderia imaginar. Deus, segundo a sua própria justiça, condenou o pecado em seu Filho, Jesus Cristo. E agora Ele está esperando. Nós vimos esses dias, são 2027 anos mais ou menos, desde a morte de Cristo até nossos dias. E Ele está esperando, aguardando na sua longanimidade, na sua paciência infinita, aguardando a cada pessoa que se converta a Cristo, que creia nesse Filho e que se salve e tenha vida eterna. Um versículo apenas em Lucas capítulo 4, durante a tentação do Senhor Jesus aqui na terra. Esse versículo ele fala muita coisa a respeito da situação do mundo e dos seres humanos e da razão de tudo o que acontece aqui, toda guerra, toda intriga, todo sofrimento no mundo. Obviamente é tudo fruto do pecado, mas Deus quis intervir em diversos tempos e diversas maneiras aqui no mundo, chegando ao ápice de entregar o seu próprio filho para vir aqui. E as pessoas falaram, não queremos que esse reine sobre nós. Quando Pilatos falou, o que vocês querem que eu faça com esse? Crucificam-o. E aqui em Lucas capítulo 4, versículo 5, e o diabo levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem entregou? Não foi Deus. Eu creio que não tenha sido Deus que entregou. O homem, né? O homem entregou todos os reinos, toda a glória, tudo que é feito nesse mundo, o homem colocou aos pés de Satanás. E quando o Senhor sai do mundo, ele avisa seus discípulos, eu vou, mas vem aí aquele que não tem nada em mim, o príncipe desse mundo. E ele realmente é um príncipe, mas é um príncipe usurpador, não é um príncipe que tenha qualquer direito sobre o mundo, é um usurpador. Mas os homens quiseram esse.
Os homens quiseram Barrabás, como o irmão explicou uma vez, que é Bar-Abas, é o filho do pai. A palavra Barrabás significa o filho do pai. Ali tinham dois filhos do pai. Um pirata, por assim dizer, Barrabás, e o outro, Jesus, que era o filho verdadeiro de Deus Pai. E os homens quiseram a falsificação, o falso. E o mundo está do jeito que está. Então não dá para culpar Deus, né? Não pode culpar Deus. Tem que perguntar, escuta, e você está sob direção de quem? De Deus? Ah, não, Deus é injusto, Deus é não sei o quê, Deus é isso. Você vai culpar Deus? Você está sob a direção do diabo. Porque em Efésios fala que antes da nossa conversão, nós éramos fantoches do diabo. Estávamos andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. E essa é a posição do homem na sua incredulidade. Ele é um fantoche de Satanás, ele não percebe isso. Ele não vê as cordinhas que levam ele para lá, levam para cá, para implementar e incrementar a vida aqui, deixar bonito esse Titanic que vai afundar, achando que vai ser os reinos do mundo, toda a glória, toda... Foi dado a Satanás, foi entregue a ele, foi dedicado ao diabo. A gente às vezes ouve falar de, fulano vendeu sua alma para o diabo, né? Aquele compositor Wagner, na história dele, disse que ele fez sucesso porque ele vendeu a alma para o diabo. Na verdade, a humanidade vendeu a alma para o diabo. A humanidade inteira vendeu a alma e suas obras para o diabo. Hoje, ele é o que tem toda a aprovação dos seres humanos. Na hora da dor, todo mundo corre para Deus, mas não para o Deus verdadeiro, corre para um ídolo, corre para um Deus, corre em busca de um talismã que lhes dê sorte, que aplaque o sofrimento, que aplaque a ira do diabo. Eu tinha uma secretária, que eu trabalhei no metrô, e ela era umbandista da macumba, alguma coisa assim. E ela me falou, Mário, o que a gente faz lá é para aplacar a ira de Satanás. Todo trabalho não é para Deus, é para o outro lado. É para amansar o outro lado. E eu achei muito interessante o dia que um amigo dela queria se matar, e ela veio conversar comigo, ela era mãe de santo, e ela falou, Mário, eu não sei o que falar para ele, me ajuda. Aí, claro, eu falei evangelho para ela, eu sempre falava evangelho para ela. Porque não existe uma solução fora de Cristo, seja para qualquer ser humano, o mais religioso, o menos religioso, o mais mundano, não existe uma solução além de Cristo, que é aquele que veio para morrer e aquele que verdadeiramente é a expressão do amor de Deus para com a humanidade perdida. Sei que o horário está adiantado, mas eu queria só trazer mais um pensamento, que o Senhor Jesus foi o amor manifesto de Deus para a gente. E Judas Iscariotes andou com amor, andou do lado desse amor, e ele não se converteu. Ele viu, ele andou, ele sentiu, ele tocou, ele não se converteu. Crê no Senhor Jesus e será salvo.